Está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia e reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de um problema que sempre existiu, mas que se aguça em momentos de crise econômica como a que estamos vivendo, o superendividamento. O último balanço divulgado pelo Banco Central indica que quase 5 milhões de brasileiros devem mais do que podem pagar às instituições financeiras. E essa é mais do que uma questão individual, é da sociedade como um todo. Exige iniciativas, inclusive do judiciário. O Brasil tem 4 milhões e 600 mil superendividados, segundo o Banco Central. Todos estão com mais de 50% da renda comprometidos com as parcelas de pagamento. Para combater esse drama de milhões, tribunais de justiça de todo o país lançam programas de orientação e de educação financeira que começa na infância. Essa pequena youtuber, por exemplo, contribui para o programa do TJ de Sergipe com aulas para crianças. Sabe qual é o certo? Você dividir o dinheiro no meio ou ficar com metade, um pouquinho, separar um pote para guardar seu dinheiro, de preferência um cofre, e aquela metade você guarda lá que você vai gastar, ser bem pouquinho mesmo para comprar uma besteirinha. Mas você tem que também pensar, eu vou precisar mesmo disso? No Paraná, as técnicas usadas nas aulas online lembram aos adultos. Valores que parecem pequenos, quando somados, podem formar uma dívida enorme. Nessa primeira fase, a gente fala muito que é necessário anotar os gastos, sabe? Colocar numa planilha ou num caderninho, mas a gente precisa que as pessoas adquiram consciência sobre o seu real padrão de vida. Às vezes, o cafezinho é todo dia um café com salgado e não entra na conta, né? Para somar quanto que está gastando no final do mês. Ou aquela preocupação quando vai fazer uma compra, pensa só na parcela, né? Não, vou comprar alguma coisa, essa parcela aqui cabe no meu orçamento. Ou vai fazer outra compra, essa outra parcela também cabe. E as pessoas esquecem de somar o todo. Em Brasília, o Tribunal de Justiça tem um programa com atendimento individualizado. As pessoas procuram o Tribunal de Justiça das mais diversas formas, né? Atualmente, por conta da pandemia, os atendimentos são basicamente virtuais, né? A gente tem telefones, tem e-mails, tem aplicativo, vários canais de atendimento. Buscando esses canais, as pessoas podem agendar as conciliações, as negociações e, antes disso, pedir um apoio de um educador financeiro que vai fazer o atendimento individualizado, reorganizar o orçamento doméstico de cada pessoa, para que só então ela possa ir para a negociação empoderada, com informações, sabendo quanto que ela pode dispor mensalmente para poder pagar as suas dívidas, quanto ela pode sacrificar para que aquilo ali também não represente um dano maior para a família. O programa usa parcerias com os educadores financeiros, universidades e outras instituições. Nós também fechamos uma parceria com o Tesouro Nacional para levar a educação fiscal, para a gente ir além da educação financeira e também ensinar para as pessoas o caminho do dinheiro público quando ele ingressa nos cofres, para onde que ele vai, de que forma ele tem que ser reinvestido, como nós podemos fiscalizar. Porque somente sabendo o que é feito com o nosso dinheiro, nós temos, digamos assim, vontade de pagar os tributos, de negociar esse tipo de dívida. E o programa apresenta bons resultados. Naqueles casos em que a gente atende e que a gente consegue acompanhar o desfecho, é um percentual muito grande de pessoas. A gente faz uma média de 30% de acordos. Se a gente imaginar que nesses 30% de acordos que são feitos, essas pessoas, na próxima vez que elas tiverem um conflito, elas vão conseguir resolver sem a ajuda do Poder Judiciário, o resultado é ainda mais positivo, porque nós trabalhamos com a solução do conflito atual e com a prevenção de um conflito futuro. A experiência mostra que os resultados têm enorme dimensão pessoal. E as pessoas acham que não tem como ter chance de vencer e de dar a volta por cima. Quando as pessoas passam por um programa de educação financeira e percebem que mudando alguns hábitos de consumo, elas podem ter um controle maior sobre as suas vidas, as mudanças podem ser muito maiores e ir muito além do superendividamento. A gente pode passar por uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. A gente sabe quanto o superendividamento é responsável pelo estresse, por depressão na vida das pessoas. Então, não é só para resolver a dívida, mas é para que as pessoas possam ter uma chance real de mudar a vida delas. E nós fomos às ruas para falar com o cidadão. Veja o que ele diz. Agora, o senhor conhecia alguém que antes da pandemia já estava super endividado? Sim, conheço.
e continuam endividados. Todos continuam endividados e quando eles pensam que vai quitar a dívida, não conseguem. E os juros no Brasil é muito alto. Para você cobrir todo esse sistema financeiro aí, olha, é muito difícil. Eu mesmo já sofri demais o cartão de crédito, quebrei, não quero mais cartão de crédito, porque não é cartão de crédito, é cartão de débito e juro. E você fica com a conta para pagar. O salário do brasileiro é uma coisa, que não dá nem para dizer o nome, né? Então fica impossível a gente não dever. Infelizmente, a gente recebe o salário hoje e amanhã já está devendo. Eu tenho cartão de crédito, mas eu uso só para comprar alimentos, entendeu? Porque se eu me enfiar para ir comprar outras coisas, eu não vou dar conta. E mais nessa situação que a gente anda. O banco, eles têm que mandar o que a gente pode fazer. Eles mandam uma coisa que a gente faz e não tem condição da gente pagar. Aí muita gente fica se endividado por causa disso aí. Porque ele entra na dívida e chega um tempo que não consegue pagar e vira aí uma bola de neve. Parece fácil, mas fica difícil, porque a gente não tem emprego, né, para pagar depois. Vai ter que pagar, né, pagar com juros e não tem o dinheiro para pagar. Tem trabalho. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora, online, com Cristine Albiani, advogada especialista em Direito Processual Civil e Direito Tributário. Muito obrigada pela entrevista, doutora Cristine. A crise que nós estamos vivendo já vem de antes da pandemia, mas acabou se agravando com a situação que a gente vive. Em que medida isso se deu? Olá, é um prazer tratar desse tema tão relevante atualmente no nosso cenário atual. E a concessão indiscriminada do crédito nas últimas décadas acarretou um exponencial crescimento da inadimplência na economia brasileira. E no atual contexto da crise sanitária, a condição do consumidor superendividado, ele torna-se cada vez mais premente, tendo em vista o aumento do índice de desemprego e a precarização das relações laborais também, comprometendo diretamente o cumprimento das obrigações e a quitação das dívidas. Então, assim, segundo as pesquisas dos órgãos oficiais, cerca de 65% do PIB nacional ele é composto pela questão do consumo interno. E ocorre que 63 milhões de brasileiros, geralmente de baixa renda, permanecem inadimplentes e não conseguem arcar com essas dívidas. Então, a maioria desses inadimplentes voltam a inadimplir, exatamente por essa questão da crise que se instalou. E a exclusão dessa enorme quantidade de endividados no mercado de consumo, ele mitiga o comércio, a produção de riquezas e a geração de postos de trabalho. Este círculo vicioso, ele desemboca na ocorrência do dramático fenômeno do superendividamento, que foi gravemente potencializado com a crise sanitária em que vivemos. Por isso que é indispensável agora a gente tratar de projetos de lei e falar do projeto de lei que tramita do Congresso, que é o 3515 de 2015, que fala exatamente do superendividamento e como é importante a gente avaliar esse tema agora. E essa proposta legislativa, ela pretende realizar diretrizes essenciais para um mercado de consumo mais justo, promovendo a dignidade humana, a valorização da boa-fé do consumidor, a função social do crédito, o controle da publicidade da oferta e o acesso responsável ao crédito, e bem como o dever ativo de informação e a educação financeira dos consumidores, principalmente para evitar que esse superendividamento ocorra. E enquanto esse projeto de lei não é aprovado, doutora Cristine, o que pode ser feito aí? Por exemplo, se o cidadão está super endividado, ele tem que conciliar, ele tem que buscar uma solução, o que ele pode fazer? A gente fala que é muito importante no ambiente jurídico que a primeira resposta, a primeira necessidade de se voltar para a resolução de conflitos seja a via conciliatória, porque você não necessita movimentar a máquina estatal, que é o judiciário, que geralmente é mais moroso e não consegue atingir as finalidades que ele se pretende em alguns aspectos. Então, assim, nós operadores do direito recomendamos que seja indicado ao consumidor superendividado que ele busque as vias conciliatórias como primeira medida,
para só depois, na hipótese de não resolução do conflito, do problema, ele recorra ao Poder Judiciário, exatamente por essa questão da morosidade e da movimentação da máquina estatal nesse sentido. E campanhas de conscientização, até mesmo de inclusão de educação financeira nas escolas e nas instituições, também são de suma importância, doutora Cristine, para que o consumidor ele aprenda a consumir com mais responsabilidade? Com certeza. A educação financeira ela ajuda, sobretudo porque se trata de uma ferramenta fundamental no combate à inadimplência. Isso porque o superendividamento ele é tido essencialmente como a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, englobando quaisquer compromissos financeiros que ele assume, inclusive operações de crédito, também compras a prazo e serviços de prestação continuada. Com a educação financeira, as chances de haver um superendividamento com a exclusão dos consumidores do mercado de consumo e o aumento de juros e as consequências danosas que o superendividamento ele tem na economia, essas chances disso ocorrer diminuem substancialmente, porque o consumidor ele vai ter um planejamento financeiro melhor e assumir obrigações que caibam no seu orçamento. E o consumidor que está super endividado, o que ele deve fazer? O que ele deve priorizar para não ter um problema ainda maior? Então, a questão é essa, que agora a gente pensa na aprovação desse projeto de lei para facilitar a reinserção desses consumidores no mercado de consumo, para facilitar mesmo juntamente com a educação financeira, que haja uma melhora no quadro da economia. Então, assim, como eu disse, é muito importante a busca por métodos conciliatórios antes de se recorrer ao judiciário. E pensando nisso, o próprio projeto de lei que eu citei, o 3515 de 2015, ele está em trâmite em regime de urgência na Câmara dos Deputados e será encaminhado para o plenário, para votação, e estabelece, inclusive, que compete concorrentemente aos órgãos públicos, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação dessas dívidas. Então, em caso de conciliação administrativa, para prevenir esse superendividamento do consumidor, pessoa natural. Esses órgãos públicos, nesse sentido, eles poderão promover nas reclamações individuais, uma audiência global com credores, com todos os credores desse consumidor, e eles podem atuar facilitando essa conciliação e promovendo essa conciliação. E em todos os casos, eles podem elaborar um plano de pagamento, preservando o mínimo existencial, além de outras atividades de reeducação financeira. Por isso que é tão importante a gente tratar aqui de planos de pagamento e dessa questão de conciliação. E, principalmente, da atuação dos órgãos públicos na efetividade dessa fase conciliatória e preventiva no sentido de repactuação das dívidas. Todo mundo trabalhando junto, né? Agora, o que a gente pode esperar dessa situação que a gente vive? Nós vamos ter que aguardar aí a economia se recuperar para o problema diminuir ou não? A ideia é que a reinserção dos próprios consumidores superendividados, possibilitado pelo projeto de lei do superendividamento, que essa reinserção do consumidor movimente em si a economia, porque vai gerar mais empregos, eles vão poder consumir novamente na cadeia de consumo e isso cria, na verdade, um círculo virtuoso, porque quanto mais consumidores voltam a consumir, mais empregos são gerados e, com isso, os juros diminuem também, porque diminui a inadimplência, e aí a crise ela vai se revertendo aos poucos com a reinserção desse consumidor de boa-fé, agora já alinhado a essa questão da educação financeira,
e etc., com a atuação desses órgãos públicos, com a movimentação dos PROCONs, das defensorias públicas, nesse sentido. Então, é todo um sistema que vai ter que funcionar engrenado no sentido de reinserção desses consumidores no mercado de consumo, para que realmente a economia possa voltar a se restabelecer. Então, a ideia não é esperar que a economia melhore, mas que a gente crie movimentos para que ela melhore. E que o consumidor possa voltar a consumir, né, doutora Cristine? Agora, enquanto ele está aí com várias dívidas, qual é o passo a passo para ele buscar uma conciliação? Quem ele pode procurar? Qual órgão da justiça que pode ajudar? Os PROCONs e as defensorias públicas, elas têm, e os órgãos em si de defesa do consumidor, eles têm que atuar em conjunto com esse consumidor superendividado, no sentido de tentar ao máximo essa conciliação. O projeto de lei que está sendo discutido agora em regime de urgência, ele visa sistematizar essa atuação. Então, facilitar essa fase conciliatória para que se estabeleça um plano de pagamentos para esse consumidor de boa-fé e para que ele possa, enfim, de uma maneira mais efetiva, realmente reingressar no mercado de consumo. Então, antes já havia atuação desses órgãos, esses órgãos existem, eles funcionam, eles têm que continuar funcionando, mas a lei ela visa dar mais efetividade a esses programas de pagamento, até porque, numa hipótese da conciliação não ser frutífera, já se estabelece pelo próprio projeto de lei que seja instaurada uma fase judicial de plano de pagamentos em até 5 anos, onde o credor ele vai receber a totalidade do principal da dívida e esse plano de pagamentos vai possibilitar também que o consumidor ele reingresse no mercado de consumo. Mas é importante a gente frisar aqui que mesmo antes desse projeto de lei se tornar uma lei, já é possível aí fazer essa conciliação e buscar resolver a situação, né? Completamente. A gente sabe que é muito importante que exista até uma conscientização dos próprios consumidores, ao invés de recorrer como primeira via ao judiciário, que se busque a conciliação nesses órgãos administrativos que têm como ponto fundamental o auxílio ao consumidor, como os PROCONs e as defensorias públicas. Então, é muito importante mesmo que haja essa conscientização, até para que se desafogue um pouco o judiciário dessas demandas e para o próprio consumidor ter uma resposta mais efetiva e célere. Então, a ideia é que o superendividado que está de boa fé e se encontra fora do mercado de consumo, ele se restabeleça de uma forma que se preserve esse mínimo existencial. Então, que ele possa arcar com suas dívidas num plano de pagamento sucessivo e que os credores também vejam essas dívidas pagas de uma certa forma e, ao mesmo tempo, que ele não comprometa a viabilidade de ter o mínimo do essencial para ele viver comprometido. E a gente fala que é muito importante isso no ambiente de crise, porque se essa conciliação ela não for feita, o próprio credor ele não vai ver a satisfação do seu crédito e o devedor também não vai estar excluído do mercado de consumo. Então, os dois saem perdendo, se não há essa força propulsora para uma conciliação. Então, o que a gente fala aqui é que realmente o devedor superendividado ele deve buscar essa conciliação e que, nesse momento, seria muito interessante haver uma lei que traga de forma mais clara e objetiva quais são os parâmetros que devem ser levadas em conta, tanto nessa fase conciliatória como na fase judicial, se for impossível a conciliação. Bom, muito obrigada pela entrevista, doutora Cristine. E eu conversei agora com Cristine Albiani, advogada especialista em Direito Processual Civil e Direito Tributário. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça, com um giro pelos estados e pelos tribunais do país.
O Conselho Nacional de Justiça encaminhou pedido de informações ao Tribunal de Justiça do Ceará sobre o caso do jardineiro Cícero José de Melo. Ele passou quase 16 anos em uma unidade prisional do Estado, apesar de nunca ter sido julgado. Nunca ter havido audiência, nem tinha vindo nenhum processo para mim. Cícero foi libertado no começo deste mês, depois de uma petição do advogado Roberto Duarte. O CNJ também quer a lista completa com nome, data da prisão e motivo do encarceramento de todos os presos do Ceará. O CNJ lançou o aplicativo Escritório Social Virtual. A ferramenta dedicada a pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias vai facilitar o acesso a serviços e a políticas de apoio para a retomada da liberdade, como emissão de documentos, acompanhamento da situação processual, acesso à moradia, qualificação e encaminhamento profissional. O aplicativo complementa o atendimento físico que já é feito nos escritórios sociais em 17 estados e aos atendimentos psicossociais que precedem a fase de liberdade, especialmente durante a pandemia. O Pacto pela Primeira Infância, coordenado pelo CNJ, chega a 180 entidades participantes em todo o país. A marca foi atingida depois da adesão de mais de 84 instituições da região Nordeste. São agentes públicos e privados que defendem os direitos das crianças nos 6 primeiros anos de vida. Estudos científicos internacionais mostram que o acesso das crianças a serviços públicos nessa faixa de idade resulta em adultos mais saudáveis, do ponto de vista emocional e da cidadania. Essa rede de atendimento inclui, por exemplo, creches e unidades de acolhimento. E é hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal! Na última semana fizemos uma série especial com os vencedores de cada uma das categorias da 17ª edição do Prêmio Novari, que aconteceu no ano passado. Entre os vencedores, é claro que a gente vai destacar aqui a categoria CNJ Gestão Judiciária, que premiou o projeto do TRT da 5ª Região, o BI e-Correição, que é um sistema que usa as ferramentas de BI para identificar onde estão os gargalos no trabalho diário, eliminar esses problemas e aprimorar a gestão dos serviços. Nas nossas redes vocês podem conferir detalhes de todos os vencedores. E para você que também tem uma boa prática na Justiça Brasileira, as inscrições para o Prêmio Novari ainda estão abertas. Você pode inscrever o seu projeto até o dia 30 de abril. E você sabia que é possível fazer trabalho voluntário no Judiciário? Em 2019, o CNJ aprovou uma resolução sobre o tema que diz o seguinte: os voluntários do Poder Judiciário podem atuar na orientação e capacitação de servidores em estágio probatório e em atividades de atendimento ao público. Também podem atuar no auxílio à execução de atividades cartorárias e das áreas meio dos tribunais. Para ser voluntário, o candidato pode ser um magistrado ou servidor aposentado, estudante ou graduado em curso superior. Para mais detalhes sobre esse tipo de trabalho, acesse os perfis do CNJ nas redes sociais. Por fim, vamos falar sobre quem precisa acionar a justiça e não tem condições financeiras para isso? Nesses casos, a pessoa pode utilizar a justiça gratuita, que é concedida aos que comprovam insuficiência de recursos. Esse benefício está previsto na Constituição Federal e explicamos o passo a passo para solicitar no nosso post. Acesse o Facebook, Instagram ou Twitter do CNJ e fique por dentro. Por hoje é só e até mais! Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Se trata da história de 2 irmãos. Eles tinham, em média, mais ou menos 7 a 8 anos, quando eles encontraram nas ruas onde eles viviam, com a nossa equipe técnica, né? Nosso psicólogo, nosso assistente social, passando pela rua, encontraram esses 2 meninos gêmeos e eles pediram para a nossa equipe para serem acolhidos, né? Leva a gente para a instituição de acolhimento, a gente está passando fome, tio. Leva a gente não quer ficar na rua, não quer mais pedir. E a nossa equipe
passou a estudar, né, a história daqueles meninos, percebeu que eles de fato estavam sendo negligenciados na família deles e acabou acolhendo numa instituição de acolhimento aqui da nossa cidade, na comarca de Santana. E começamos um trabalho com a família, só sei que dentro de um ano e meio no máximo, essas crianças já estavam disponíveis para adoção. Já eram crianças à época com 9 anos, de uma difícil colocação em família substituta por conta da idade, né? Mais difícil ainda porque eram 2 meninos e nós decidimos não separá-los, né? Irmãos gêmeos, sempre muito companheiros, são os gêmeos idênticos, né? Um acompanhava o outro no que faziam. E nós conseguimos achar, através da busca no Cadastro Nacional de Adoção, de uma mãe, né, para esses meninos, de um outro estado. Depois de 3 meses, ela falou, olha, não dou conta, eles são muito acelerados, muito enérgicos, muito elétricos, eu não estou dando conta, eu preciso devolver. E para nós foi como um balde de água fria, né? Ficamos muito tristes, muito arrasados. Poxa vida, esses meninos estão perdendo uma oportunidade. Ficamos preocupados porque eles já tinham uma idade avançada. Seria uma adoção de difícil colocação em família, mas não desistimos. Fomos atrás de busca ativa em grupos de adoção, grupos nacionais de adoção e, enfim, achamos uma família num outro estado do Nordeste, uma família com 2 pais. Eles começaram no estágio de convivência, percebemos que os pais tiveram mais equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, de enfrentar as dificuldades daqueles meninos pré-adolescentes, né? Já com 9, 10 anos, com diagnóstico de TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que sabíamos que era um diagnóstico resultado das condições em que eles viviam, né? Depois, resultado de estar institucionalizado. Depois de um tempo, eles conseguiram se adaptar, pararam, né, de tomar os remédios, o diagnóstico deles já sumiu, foram bem acolhidos, criaram vínculos com esses pais e quando a gente terminou o processo, né, fez a sentença de adoção, foi uma satisfação muito grande, né? Nós trabalhamos com processos muito difíceis, como eu disse, com situações muito delicadas de crianças e quando a gente consegue, né, proporcionar essa chance de mudar de vida, é muito satisfatório e realmente nos impulsiona a continuar o trabalho, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias serem muito difíceis em muitos casos. Hoje nós recebemos fotos, eles aprenderam a nadar, viraram surfistas, é muita satisfação, é uma grande satisfação para a gente, é o que impulsiona e o que nos dá força, né, para seguir diante de alguns casos bem mais complicados. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. Tchau!